trazendo para vocês um tema muito interessante, menopausa e saúde capilar. Esse é o tema de um congresso em 2025 de saúde capilar, que eu ministrei essa palestra em Curitiba. Então aproveitem essa aula, porque é uma aula que traz bastante informação sobre a relação da menopausa com a saúde do fio, né, do couro cabeludo e do cabelo. Muito bem. Isso aí é um breve currículo, né, que vocês já conhecem o meu currículo, né, mas está aí para registrar, para quem quer saber da legitimidade, né, que eu tenho para falar desse tema. Ano passado eu dei a palestra O Triângulo Amoroso entre Hormônios, Intestino e Cabelo. Aí quem quiser ter acesso a essa palestra, o QR Code está aí na tela e é só clicar aí no QR Code e você vai num vídeo no YouTube. Essa palestra gratuita lá no YouTube, tá? E os trabalhos científicos que eu trouxe aqui para essa apresentação estão aí nesse QR Code. Então quem quiser ter acesso aos trabalhos científicos, estão todos aí no QR Code, né? Muito importante dessa apresentação, o cerne da apresentação é a relação dos hormônios, obviamente menopausa, né, com o cabelo. Então, os hormônios, eles são os mensageiros das nossas células. Eles é que passam a mensagem, o que a célula tem que fazer. Então, eles é que ditam o metabolismo, né? Eles podem ser hormônios esteroides, oriundos do colesterol, ou eles podem ser hormônios peptídeos, oriundos das proteínas. Veja como a nutrição é importante para que você construa hormônios. Você tem que ter colesterol, tem que ter gordura e tem que ter peptídeos, ou seja, tem que ter proteína na sua alimentação, senão você não tem hormônio, né? E eles ditam o seu ciclo circadiano. Então o hormônio da tireoide, ele dita o seu metabolismo, o hormônio melatonina, ele dita a hora de você dormir. Então hormônios é que determinam o seu ciclo circadiano. O cortisol, ele é o maestro desse ciclo circadiano, mas todas essas interações existem, né? E os hormônios da menopausa que estão envolvidos aqui na pausa hormonal, né, que a menopausa é o estrógeno, a testosterona e a progesterona, né? E aí eles ditam a saúde da mente, do corpo. Eles podem ser hormônios anabólicos ou serem hormônios catabólicos, ou seja, hormônios que fazem crescer tecido ou que destroem tecido. É óbvio que a gente quer os hormônios que fazem crescer tecido, né? E quais as alterações que o cabelo sofre nessa menopausa? Aí eu coloquei aí esse foguinho, né, representando os fogachos da menopausa. Então preste atenção nesse resumo sobre as alterações do estrogênio, principalmente a queda do estrogênio na menopausa e o fio de cabelo. Redução dos níveis de estrogênio podem levar a menor produção do hormonal, obviamente, que quando o ovário termina não tem mais produção de estrogênio, uma pequena quantidade de estrogênio é produzido na glândula suprarrenal, um aumento da ação dos androgênios, né, que são antiestrogênicos, né, são os hormônios masculinos. Só que os hormônios masculinos, o hormônio masculino, a testosterona, ela é benéfica para o cabelo. O que pode atingir o cabelo ou não é o DHT, que é a dihidrotestosterona, que é o metabólico da testosterona. O eflúvio telógeno crônico, a queda intensa dos fios ou a diminuição da fase anágena é um dos principais fatores que acontecem ali com a diminuição do estrogênio. E os fios então ficam mais fracos e quebradiços, como nós vamos ver a seguir, né? E os sinais visíveis são fios soltos nas escovas, travesseiro cheio de cabelo, roupas, o ambiente, o piso do banheiro fica cheio de cabelo, né? E os fatores que podem agravar isso: estresse, má alimentação, fatores genéticos, uso de químicas inadequadas em salões de beleza, né? Então, os principais problemas que a gente enfrenta aí é o afinamento do fio, o cabelo torna-se mais fino. Então, na menopausa, a gente tem afinamento do fio por diminuição do estrogênio. Você vê que o estrogênio é o principal hormônio feminino, né? E o estrogênio é que é o responsável por manter os fios mais grossos e mais encorpados. Novos fios nascem na menopausa, mas já nascem com essas características, mais fino e mais frágil, né? Além disso, o cabelo apresenta uma redução de brilho e o aumento do ressecamento. Então, para quem trabalha com terapia capilar, os terapeutas capilares, eles têm que se atentar a essa questão que o shampoo
né, que vai usar, o hidratante que vai usar, a frequência ao salão de beleza vai ter que ser mais intensificada por essa questão da diminuição das glândulas sebáceas no couro cabeludo e uma menor lubrificação desse fio, tornando mais seco e quebradiço, né? E dois problemas a gente enfrenta. Então, na menopausa nós temos dois problemas. Alopecia fibrosante frontal, que é irreversível, normalmente começa, né, nessa região, a mulher começa a rarefar, né, tem uma rarefação do cabelo aqui nessa região, e é um tipo de alopecia cicatricial, né? E outra alopecia que acontece na menopausa é a alopecia androgenética feminina, que a mulher pode ter antes da menopausa e agravar após a menopausa. Então, essas duas alterações, né, essas duas patologias do fio de cabelo, são duas patologias que a gente tem que se atentar na menopausa. A reposição hormonal ajuda muito, né, no controle disso aí. E o que a ciência nos traz, né? A famosa ciência, né? Os colegas aí estão gostando muito de postar trabalhos científicos. Alguns são científicos mesmos, outros são pagos, né? Então vamos lá. Eu fiz uma pesquisa sobre a questão das pesquisas científicas, usando como palavra-chave menopausa e cabelo. Então vejam bem, no PubMed, que é um dos sites principais de pesquisa médica, a quantidade de trabalhos científicos não é tão grande assim não. Você vê que aí, ó, estou passando 2011, nós tivemos 16 trabalhos científicos, né? Já em 2021 tivemos 21 trabalhos científicos, 2024, né? E aí você vê que a quantidade de trabalhos não é tão grande assim no PubMed. Mas eu usei a inteligência artificial para trazer para vocês aqui os trabalhos científicos dessa área. Então esse é um programa de inteligência artificial onde ele faz uma teia, ele faz uma ligação entre o tema principal, que é menopausa e cabelo, né? E vai linkando os trabalhos que estão correlacionados com essa questão. Então, pele, cabelo e muito mais, o impacto da menopausa. Então, outros trabalhos científicos que estão ligados a esse tema aí, né, foram usados para compor a parte teórica desse trabalho. Um deles é esse aqui. A transição da menopausa. O folículo piloso está passando pela menopausa? Então, menopausa e queda de cabelo. A menopausa reflete o processo de envelhecimento, o afetamento do metabolismo e o fluxo sanguíneo para o couro cabeludo. Isso é muito interessante a gente analisar cada palavra. Se ele altera o fluxo sanguíneo, adianta você tomar suplemento por via oral para tratar essa alteração dada pela deficiência de estrogênio? Muito pouco, né, gente? Então o mercado de pílulas para fazer cabelo crescer é um mercado aí que a gente questiona muito a eficácia desses suplementos alimentares, né? Então o efeito do estrogênio na eficiência metabólica, uma possível menopausa clinicamente independente da menopausa, seria uma menopausa do folículo piloso, né? Então enfatizando a importância de fatores individuais, isso é muito importante. O que eu mais vejo aqui na rede social não, eu fiz a menopausa, meu cabelo continuou o mesmo. Claro, gente, a medicina trabalha com a estatística. A maioria das pessoas vai ter afinamento, perda de volume, alteração de textura do cabelo na menopausa. Mas é óbvio que isso não é uma regra para todo mundo que vai entrar na menopausa. Eu tenho pacientes na minha clínica com 70 anos com uma quantidade de cabelo enorme. E tenho pacientes que aos 35, 38, 40 anos de idade, ao entrar na perimenopausa ali no climatério, começou a ter uma perda absurda de cabelo. Isso depende de fatores individuais, mas nós temos que saber quais são essas alterações. Um dos trabalhos que eu enfatizei é o papel da terapia hormonal bioidêntica na medicina anti-envelhecimento, uma revisão de literatura. É muito bom quando a gente pega trabalho de revisão de literatura. Então esse gráfico é um gráfico que traz para a gente a relação dos níveis séricos de estradiol em 100 mulheres. Então preste atenção aí como é que lê esse gráfico. Esses pontinhos, cada pontinho desse é uma mulher. Então aí tem as 100 mulheres. E a linha que está no meio do gráfico é a média. Então veja bem, o papel da terapia de reposição hormonal bioidêntica na medicina anti-envelhecimento, revisão da literatura. Do lado direito você vai ver a diferença entre a idade estimada da mulher, usando aí embaixo o estrogênio. Então, quando você pega aí, o nível de estrogênio ideal é de 60 para cima.
picogramas por ml no sangue. Então, quando a mulher está de 60 para cima, você vê lá, quando a mulher tem um estrogênio de 140, ela aparenta ter uma idade de 6 a 8 anos a menos do que realmente ela tem. Então, a mulher está com 60 anos, você fala assim, essa mulher tem aí uns 52 anos. E, na verdade, ela tem 60, mas ela está fazendo reposição hormonal. E o contrário também existe. Uma mulher com um estrogênio de 20, ela aparenta ter de 6 a 8 anos a mais. Então, a mulher com 60 anos sem reposição hormonal, ela vai ter uma aparência de uma mulher de quase 70 anos de idade. Então, por isso que é importante, isso estudo científico, revisão de literatura já mostra isso pra gente. É importantíssimo repor hormônio. Parem de escutar falácias de sociedades e especialidades que têm interesses particulares. Aí, um outro trabalho científico, pele, cabelo, o impacto da menopausa. É claro que nós não vamos ler esse trabalho, nós vamos ler um pequeno resumo dele. Os sintomas da menopausa capilar incluem redução do crescimento e da densidade capilar. Você vê que mais ou menos os trabalhos, eles falam a mesma coisa com outras palavras. Mas o que é importante é essa constância na opinião de quem estuda a fundo o tema. Então, realmente aí existe mesmo um padrão folicular diferente. Esse trabalho é um dos trabalhos mais importantes, né, dentro dessa lógica, que é um trabalho que mostra para a gente assim, os níveis flutuantes de estrogênios durante a transição da menopausa podem influenciar os genes do relógio e desencadear o eflúvio telógeno crônico. Por que esse trabalho é importante? O que acontece na perimenopausa? Níveis flutuantes de hormônio. O organismo não gosta de níveis flutuantes de hormônio, ele gosta de uma constância. Por isso que às vezes a reposição hormonal realizada com gel ou com spray na pele, além de ser perigoso para o meio ambiente, para a contaminação do seu marido e dos seus filhos, ele também leva a níveis flutuantes de hormônio. Você passa o gel, você tem um pico hormonal e logo à tarde e à noite esse hormônio cai assustadoramente. Então por isso que essa técnica de repor hormônio com gel foi uma técnica muito importante, mas não é hoje a principal técnica que a gente usa para repor hormônios. Os implantes hormonais é uma evolução dessa reposição hormonal, porque eles criam um nível constante hormonal. Ele não cria um vai e vem de hormônio todos os dias. Ele cria um nível constante que dura aí de 6 a 8 meses, né? E aí a gente tem a oportunidade de manter esse nível hormonal do mesmo jeito que a mulher tinha quando ela não fazia reposição hormonal, né? Quando ela era jovem. Então, hormônios e cabelos, podemos e devemos pensar nessa integração? Obviamente que sim. E uma das provas é observações clínicas sugeriram que o uso de contraceptivos orais, ou seja, a parada desse contraceptivo, ou a parada da terapia hormonal, causa queda de cabelo. Importante. Isso mostra o quão sensível o cabelo é quando você tem uma interrupção, né, da reposição hormonal ou de um anticoncepcional, por exemplo. E outro fator que nos leva a pensar que hormônios e cabelo têm uma relação muito íntima é essa questão. Durante a gravidez há um aumento da taxa de crescimento do cabelo, né? As mulheres grávidas sabem quanto que fica bonito o cabelo, né? E é muito interessante, as mulheres na consulta, elas perguntam, doutor, o que acontece na gravidez que o cabelo fica tão bom, né? Então o diâmetro, a proporção dos fios fica maior, né? O cabelo cresce mais. Então tudo isso leva a gente a pensar o quão importante é o hormônio para o cabelo. Por isso que é inócuo você fazer tratamento para o cabelo sem fazer reposição hormonal, né? Você vai ter um tratamento mitigado. Aí gasta-se dinheiro com reposição, com tratamentos para cabelo, sem uma eficácia. Por quê? Porque faltou um pedaço, faltou uma peça do quebra-cabeça, que é a reposição hormonal. Hormônios e relógios atrapalham as fechaduras. Aí as fechaduras, nós estamos falando, são os receptores, né? Então, níveis flutuantes de estrogênio durante a transição da menopausa podem influenciar nos genes do relógio. Então, esse trabalho é um trabalho que mostra a importância do eflúvio telógeno crônico, que é uma das principais alterações da menopausa no cabelo. O eflúvio telógeno agudo, ele foi descrito em 1961. O que é eflúvio telógeno?
aquela mulher que teve um trauma físico ou psicológico na vida dela, 2 a 3 meses depois ela vai ter uma queda importante do cabelo, em torno de 20 a 30% do fio. Aquele cabelo morreu no dia daquele trauma. Então, por exemplo, a perda de um ente, um susto, uma cirurgia, uma infecção grave, uma Covid, né? 2 meses depois, uma dengue, 2 meses depois, 3 meses depois, o cabelo vai cair em grande quantidade. Tem como segurar esse cabelo? Não, ele morreu lá atrás, né? Isso é o eflúvio telógeno agudo. E o eflúvio telógeno crônico da menopausa é uma diminuição da fase anágena, que é a fase que o cabelo cresce. Então a mulher não consegue deixar aquele cabelão. Por isso que Mega Hair está fazendo tanto sucesso, né? Porque não passa daqui. Né? Porque essa fase de crescimento ela se torna curta devido a essa oscilação hormonal. Então, se eu conseguir estabilizar esses hormônios, eu consigo anular esse efeito aí, né? E a transição ocorre, em média, 5 anos antes do início da menopausa. Então, por isso que muitas vezes a mulher com 40 anos começa com essas queixas, mas a menopausa vai acontecer aos 47, 48, até 50 anos. Então, o climatério ele começa 5 anos antes. E essa transição pode começar antes, até antes do climatério, né? Então, mulher passou dos 35, 40 anos, começou com queda de cabelo, você tem que pensar nas alterações da flutuação hormonal nesse cabelo. Então, o eflúvio telógeno crônico relacionado a flutuações de estrogênio, levando a alterações dos genes do relógio do folículo capilar e a perturbações desse ciclo capilar. E corroborando para essa teoria, para essa tese, nós temos aí o Avices. O Avices é um produto que foi criado pela Galderma há mais de 10 anos atrás, né? Eu fui no lançamento desse produto, e é o que? Estrogênio, 17-beta-estradiol que passa no cabelo, né? Então, ele melhora um pouco essa flutuação hormonal. E é um ótimo produto, se não tiver contraindicação. Obviamente, você tem que procurar o seu médico para saber se você pode usar, né, essa reposição. A testosterona é um dos hormônios usados na reposição, né? É um hormônio que está sendo muito discutido hoje em dia e pela sua eficácia e pela sua melhoria de qualidade de vida das mulheres, né? A vida da gente vai mudando e as nossas necessidades também vão mudando. Médicos retrógrados, médicos ultrapassados, né, que usam, às vezes, as associações de especialidades como uma ferramenta de passar a sua opinião pessoal, estão aí contraindicando reposição de testosterona. Não entenderam que o mundo mudou e as necessidades mudaram a energia da mulher mudou. Ela precisa de ter mais energia hoje, né? E o mundo com xenoestrógenos, ou seja, estrogênios que são da epigenética, do meio ambiente, atrapalham essa ação da testosterona. Por isso que hoje é tão importante esse hormônio. Eu tenho uma aula no YouTube sobre testosterona, e essa aula está nesse QR Code. Não dá para falar esse assunto aqui com uma lucidez, né, que ele precisa. Então, quem quiser acessar essa aula no YouTube, é só buscar lá. Testosterona faz nascer cabelo e não cair cabelo, tá? Isso é um mito. Testosterona aumenta o crescimento do cabelo, né? Eu reponho o hormônio em mim há mais de 10 anos e está aqui para provar. Você não pode deixar a testosterona virar de hidrotestosterona. Então, por isso que precisa de um acompanhamento de um profissional. E como você, terapeuta capilar, pode amenizar este problema, né? Tem como? Uma das maneiras que eu gosto muito é o uso de óleos essenciais. Então tá uma tabelinha aí dos óleos essenciais, os principais deles que têm relação com o cabelo. Então esses óleos essenciais devem fazer parte da sua prática do dia a dia. Então óleos essenciais para queda de cabelo é muito interessante. E aí tem uma sugestão de uso, uma colher de sopa do óleo de jojoba com 2 gotas de óleo de alecrim, 2 gotas de óleo de lavanda, 1 gota de óleo de hortelã-pimenta, deixa agir por 30 minutos. É uma excelente opção terapêutica para a terapêutica capilar usar aí no seu dia a dia. Alguns shampoos podem ser usados, shampoos de limpeza suave, né, estimulação do couro cabeludo, isso é importante, que causa ali uma vasodilatação no couro cabeludo, né? Tônicos e loções de fortalecimento também,
né? Eu não sou especialista nessa área, mas essas aí são as principais indicações das terapeutas capilares, né? E máscaras e ampolas de tratamento indicados, né, dos mais diversos que tem no mercado. Vocês, terapeutas, têm mais conhecimento dessa área. Tratamentos com calor controlado, massagem por ser vasodilatador, né? Isso aí ajuda bastante. Para o que você puder fazer para melhorar a irrigação do folículo piloso, vai ser benéfico para esse cabelo, para ele receber nutriente. E acompanhamento com o terapeuta, eu uso uma fórmula muito simples, que é o tricoxidil, o minoxidil e o tricosol, nessas dosagens aí, né, para a pessoa usar à noite. Não uso nunca minoxidil oral. Os implantes hormonais, eles são peça fundamental para a manutenção dos níveis hormonais, para que o cabelo não sofra essa variação hormonal que a menopausa, a perimenopausa provocam no couro cabeludo, né? Os estudos científicos já mostraram. Então, esses implantes hormonais, existe implante de estrogênio, implante de testosterona. A progesterona não deve ser usada como implante, porque ela é secretada somente à noite, né? Toda vez que a gente vai repor hormônio, a reposição hormonal, ela tem 2 pré-requisitos. O primeiro pré-requisito, você só pode repor com algo que a pessoa já teve. Então você repõe hormônio só com hormônios idênticos ao que a pessoa produzia. Então você não repõe hormônio com hormônio sintético. Então, o uso de tibolona, Levian, isso aí não é reposição hormonal, porque você não produzia tibolona dentro de você. Isso é um SERM, é outra droga, serve para outra finalidade, né? Mas não repõe. Repor é devolver para a pessoa o que ela tinha. O segundo pré-requisito, você devolve do jeito que a pessoa tinha. Então, por exemplo, se eu vou repor o hormônio tiroidiano, que hora que eu tenho que repor esse hormônio? Pela manhã em jejum. Ah, eu não gosto de tomar remédio pela manhã em jejum, não. Eu só gosto de tomar remédio à noite. Ué, mas o hormônio tiroidiano, ele é secretado pela manhã em jejum. Então, você vai tomar pela manhã. Ah, eu estou com um problema no sono. Eu vou te dar uma melatonina. Ah, tá. Então, você vai tomar um comprimido à noite. Ah, não gosto de tomar remédio à noite, não. Eu só tomo pela manhã. Eu falei assim, então, como é que você vai repor melatonina? Então, vejam bem que esses 2 exemplos que eu dei, para que você entenda que hormônio tem horário. Qual o horário do estrogênio e da testosterona? O dia todo. Então, como é que eu reponho um hormônio o dia todo? Somente através do implante. Por isso que essa tecnologia veio para ficar. Essa tecnologia é um upgrade do tratamento hormonal, que começou lá atrás, em 1940, o uso de Premarin, né? 1960 começou o uso de Premarin, em 1940 foi a descoberta da menopausa em si, né? Aí um exemplo de uma mulher de 67 anos sem reposição hormonal e aos 69 anos com reposição hormonal, né? Como eu faço? Então eu aplico os nutrientes no couro cabeludo, principalmente aí o uso do minoxidil, o depantenol, né, que algumas pessoas tentam usar via oral, o resultado é pífio, né, a biotina e os fatores de crescimento capilar. Então eu divido isso aí em si e aplico no couro cabeludo uma vez por semana. É o que eu uso no meu cabelo. E, paralelo a isso, eu uso a aplicação do gás de ozônio, tá? É muito interessante no tratamento e na recuperação. Muitos pacientes também há necessidade de um tratamento coadjuvante com o uso do tratamento intestinal. Isso é muito importante, tá? A ozonoterapia no couro cabeludo, então, produz resultados assim impressionantes, né? Nós temos aí alguns resultados do dia a dia da clínica, né? O uso desse tratamento, né, que eu acabei de falar, os fatores de crescimento capilar mais a ozônio, né? E aí um paciente com psoríase, com resultados maravilhosos, né? E outros eflúvios telógenos aí, crônicos dessa época da vida da mulher. Os trabalhos científicos estão aí à disposição, como eu falei anteriormente, né? Obrigado pela atenção e aí qualquer dúvida deixa aí no comentário, né? ou mande um direct que eu respondo assim que eu tiver condições. Obrigado.